Olá a todos, meu nome é Thiago de Iemanjá, para mais uma live, mais um vídeo aqui para nossos irmãos de fé. Sempre lembrando que é sempre uma satisfação aqui com vocês. Deixa eu ajeitar um pouquinho nossa câmera aqui. Aí, agora só um pouquinho que é tudo meio que no improviso, né? Aqui, pronto, beleza. Então, sempre lembrando que é uma satisfação, como vocês já estão vendo, tá muito frio, né? Mas eu não podia deixar de vir conversar com vocês, né? A gente tem um papo, né? Vamos dizer assim, um compromisso com vocês de trazer Umbanda, de dar noções de Umbanda para vocês, né? E sempre tá atualizando vocês com tudo na Umbanda, sempre trazendo questões polêmicas, questões que instigam vocês, questões que muitas vezes no terreiro a gente pergunta e o babalorixá e a lorixá, o pai de santo, como vocês quiserem chamar, tá? O mentor espiritual, vocês às vezes fica assim, opa, não tá na hora ainda de responder isso para a pessoa. E nós aqui dissemos não. Acho que quanto mais nós soubermos, mais nós tivermos competência e mais nós tivermos iniciativa de saber o que está acontecendo e ter a noção para que nós podemos lidar com as questões, eu acho que isso é uma grande ferramenta para que a gente possa fazer uma Umbanda melhor, né? E é isso que eu sempre bato, entendeu? Que eu digo assim, não é só chegar no terreiro, levar as oferendas, incorporar, trabalhar, sair do terreiro, ir para casa e passar uma semana sem tocar em Umbanda, sem falar, sem discutir, por que não? Né? Debater, trazer argumentos, muitas vezes que às vezes as pessoas, eu não concordo com isso, Thiago. Eu concordo, né? Então é isso que a gente quer aqui nesse canal, aqui nesse projeto, já de 3 anos, né? De trazer essas coisas, a gente foi melhorando, estruturando, vamos melhorar mais, né? Mas a essência é trazer temas, trazer ideias que possam ajudar vocês, tá? E também vai muito com o tema de hoje, polêmica, porque a religião ela muda, ela tem mudanças, novas religiões nascem, né? Novos conceitos nascem, né? Eu não digo nascem, mas são explorados, né? E a gente tenta, vamos dizer assim, caminhar junto e muitas vezes contesta alguma coisa por discordar, claro, porque nem tudo a gente tem que concordar, né? Como eu sempre falo, nem todo mundo gosta do azul, nem todo mundo gosta do amarelo, né? Então a gente tem que complementar as coisas. E o nosso tema, ele e o título do vídeo, o nosso tema, que depois também vai estar disponível no YouTube, para quem gosta do YouTube, né? E o nosso tema existe Lúcifer, é isso mesmo, gente, Lúcifer na Umbanda? E aí vem a resposta que eu vou dar para vocês bem sinceramente. Existe? Existe. Existe sim. Tá? Eu vou explicar das formas como eu aprendi e o porquê que existe, o porquê que é um tabu muitas vezes não falar de Lúcifer, né? Bom, gente, primeiro que nós estamos falando de um anjo. Mas é um anjo caído. Não tem problema nenhum, mas ele continua sendo um anjo. Os anjos caídos existem, né? Biblicamente eles existem, né? Lúcifer é um anjo caído, é um anjo que se revoltou contra Deus, tá? E aqui eu não estou falando do diabo, tá? Da figura demoníaca, eu estou falando de um anjo que na sua origem, na sua concepção, ele foi tratado por Deus porque ele, né, se revoltou, né? Então ele
foi encaminhado, né, para o submundo, né? Mas tratando de Umbanda, o que é Lúcifer na Umbanda? Para nós, umbandistas, gente, Lúcifer nada mais é do que ele trabalha na linha de Exu. Então nós temos Exu Lúcifer. Bom, podemos vir a ter por duas questões. A primeira, porque a energia ela existe, tá? A energia dos anjos caídos existem. A segunda é porque o Exu, quando chega, ele dá um nome que ele acha mais conveniente para trabalhar. Então o Exu vai chegar, como eu já expliquei para você lá atrás, ele vai se manifestar, ele vai trazer o nome dele, ele vai trazer o ponto dele, ele vai trazer quem é que mandou ele, vai fazer todo o histórico dele, é ele quem vai dizer. Então, partindo do princípio que ele vai dizer o nome dele, ele sabe falar, né? Então ele vai dizer, muitos, não poucos, mas muitos, babás e as de Umbanda, batizam esse Exu conforme a necessidade do terreiro, né? Então nós temos muitos Exus Tiriri, nós temos uma demanda muito grande para Marias Padilha, nós temos uma demanda muito grande para Marias Mulambo, porque é um conceito de continuidade, né? Não é o conceito que eu adoto, não é o conceito que eu acho certo, porque foge, vamos dizer assim, da realidade que o Exu tem a sua fala. E já expliquei isso inúmeras vezes, né? Como os outros caboclos, né? Mas, se tratando de Lúcifer, como ele é um anjo, né? E como ele é da parte do submundo, da cúpula dos anjos, vamos dizer assim, da parte mórbida, vamos dizer assim, ele em si, em tese, ele é mais um Exu a ser cultuado. Para nós da Umbanda. Para nós da Umbanda, nós não temos como crença fazer cortes, dar sangue a Exu. Nós trabalhamos com erva, tá? E inicia-se então Lúcifer também com ervas. Inicia-se não, se consagra este Exu com ervas. Ah, Tiago, mas ele não seria o Exu cabeça, vamos dizer assim, de um panteão de Exus? Para nós não. Para nós não, porque, como eu já relatei para vocês em outros vídeos, nós acreditamos em que no Supremo, que é Deus maior, e Oxalá, e os orixás, e as vertentes de caboclos, de Exus, de pretos velhos, né? A nossa crença passa por todas esses encargos, esses cargos de confiança. E Exu é um guia, sendo ele o Exu que for. Então Lúcifer, por ele estar no mundo no mundo abaixo, ou seja, eu não gosto de dizer inferno, tá, gente? Eu não vejo essa denominação muito pesada. Então eu digo um mundo abaixo, um submundo, né? Eu creio que ele não se manifesta como Deus. Que daí nós podemos levar essa teoria também para os gregos, para os romanos, que tem um Deus para a morte, né? Um Deus no submundo, né? Na nossa crença, não. O nosso Exu, vamos dizer assim, vamos tratá-lo como o guardião,
no caso do panteão ali, Exu Bará, ou Elebara, como vocês quiserem chamar. Mas Lúcifer, não. Até porque a palavra Lúcifer, tá? A palavra Lúcifer, para nós, ela não cabe também, num sentido teológico, por as razões serem que a conotação Lúcifer, ela é uma conotação católica, cristã. Ela é utilizada, porque se nós pegarmos a palavra e o contexto dessa palavra, do nome, nós vamos ver que Lúcifer, um anjo caído, que Deus baniu do céu, né? E se torna, entre aspas, comandante do submundo. Ele recebe aquelas almas que são condenadas. Isso é catolicismo. Isso é catolicismo. Isso é bíblico, né? Diz na Bíblia que há um inferno, que há uma parte sombria, né? Então isso para nós, de uma certa forma, Umbanda não vê isso como, vamos dizer, aquela frase, eu odeio essa frase até, vai pro inferno, o diabo carregue, né? Acho que isso é muito mais crença católica. Nós na Umbanda pregamos a paz, a irmandade, né? Tanto que as nossas, vamos dizer, os nossos trabalhos são todos voltados para alavancar a vida da pessoa e jamais suprimir a vida de alguém, tá? Então Lúcifer, eu posso me deparar com algum Exu Lúcifer? Posso, como eu falei agora há pouco. O Exu, quando ele chega, ele tem autonomia para dizer, ó, se o Exu chegar e dizer eu sou Lúcifer, é o nome que ele deu, ele vai ser tratado com esse nome, né? Ele vai ser feito, melhor dizendo, ele vai ser consagrado com esse nome. Não é eu, não é o A, o B, o C que vai dizer não pode. Mas o Exu deu esse nome, como é que eu vou tirá-lo? Ele deve ter alguma razão. E cabe também a essa entidade, porque, veja bem, não é só dar o nome. Ele tem que explicar o porquê que ele está dando aquele nome. Por exemplo, Exu Maré, que eu trabalho. Ele explica que ele vem do mar, porque é Demanjá, porque é Demanjá com Xangô, porque assim, porque assado, porque cruzou e assim assado. Mesma coisa se for Exu Lúcifer. Mas por quê? Quem é que te mandou? Então tu tens um cruzamento com o quê? Com o Orixá X e o Orixá Y. É que cruzou as energias e formou esse Exu que se chama Lúcifer. Eu vi algum Lúcifer? Nunca vi. Nunca vi. Nunca vi. Nesses anos de Umbanda que tenho, né? Não sou ninguém, como você fala, eu sou um grãozinho perto de muitos. Eu nunca vi alguém dizer assim, estou incorporado com Lúcifer. Porque existe uma maneira muito simples de entendimento. Como eu falei para vocês, Lúcifer é um conceito cristão, católico. E os nossos Exus, eles são africanos. Eles são de origem afro, eles são, de uma certa forma, voltados para o panteão africano. Eles detêm nomes referentes a objetos, a energias dos orixás. Tiago, mas no início do vídeo tu disse que sim, tem
Lúcifer na Umbanda? Sim, porque eu também tenho que admitir, por mais que exista a possibilidade de ter, por questões de fundamento das casas, que de repente, vamos dizer, englobam certos conceitos e que tratam certos conceitos, vamos dizer assim, de trabalhar com esse lado, tá? Esse lado que eu digo é a colocação de nomes cristãos, porque, querendo ou não, Lúcifer é um nome cristão. Ora, nós temos uma denominação dentro de uma Bíblia, aonde é citado. Tudo bem, aí não vamos entrar no mérito, mas é citado. É citado. Então, é um nome cristão. Tá? E o nosso envolvimento com isso não é esse envolvimento. Aí volto a dizer, existe porque a forma de fundamento das casas, de repente, vão trazer à tona este Exu. Mas também aí, claro, vamos lá, a forma de culto. A forma de culto. Porque hoje em dia, como nós sabemos e temos que respeitar, porque somos pessoas inteligentes, a Quimbanda tem o seu Exu, o seu Exu Beuzebu, Exu Maioral, são coisas da Quimbanda, né? Se eu não me engano, tem Lúcifer. É porque eu não faço Quimbanda, tá? Eu não cuido de Quimbanda, eu cuido de Umbanda com Exu, que os Exus podem ser os mesmos, mas a forma de culto é diferente, tá? Alguns Exus podem ser os mesmos, mas a forma de culto é diferente. Nós não usamos sangue para cultuar esses Exus, nós usamos ervas. E aí vem também uma diferencial, né? Que quando nós falamos de Lúcifer, abre um contexto onde casas que cultuam esse tipo de Exu, de entidade, trabalham, claro, com corte, com sacrifício, porque, vamos dizer, entendem que a força do sacrifício ativa essa energia, né, e faz com que essa energia emane mais densamente. É certo ou errado? Não me pronunciam, porque cada um segue aquilo que é da sua responsabilidade, né? E aí volto a contextualizar que nós temos na Umbanda, nós temos Exu Caveira, nós temos Pombagira Rosa Caveira, né? Nós temos Exu Sete Catatumbas, mas isso tudo tem uma relação com o orixá. Quando nós falamos de Catatumba, nós falamos de Obaluayê. Quando nós falamos de Rosa Caveira, nós estamos falando de Omolu com Yansan. Então, foge um pouquinho, tá? Quando eu falo de Lúcifer, foge um pouquinho da contextualização de cruzamento de energias de orixás. Porque não busco na minha mente qual o cruzamento de energias de orixás que forma essa energia. Mas insisto, que eu não posso dizer que não há, porque aí vai chegar um outro irmão que tem uma corrente de Quimbanda ou até de Umbanda, que faz um cruzamento diferente, e vai dizer, não, Tiago, é esse orixás que forma essa energia. Então, na minha Umbanda, que
que eu pratico, nunca vi fazer nenhum tipo de manifestação deste Exu com este nome, com esta configuração de energia. Tá? Sempre fui muito trabalhado em cima de que Lúcifer, um anjo caído, biblicamente citado, aonde os católicos, né, usam para, vamos dizer assim, como a energia negativa. Ele é uma energia negativa? Na interpretação católica, sim. Na interpretação católica, sim. Na interpretação de Quimbanda, fica a cargo de quem trabalha com Quimbanda. E na interpretação de Umbanda? Na interpretação de Umbanda, um ponto de interrogação. Porque se ele vem como Exu, ele não vem para trabalhar para coisas ruins. Lembrando que Exu é uma entidade de luz, uma entidade de corporação e de caminho para o início do trabalho. Por isso que aí vale muito das iniciações e do contexto de fundamento de cada casa. Quando eu trato de Lúcifer, eu posso tratar de Exu, porque eu trato como Exu, estou tratando como Exu, porque há uma assimilação da forma como ele é escrito na Bíblia. Ou seja, Exu, um anjo caído que foi parar no submundo. Então, espera um pouquinho, então ele é uma energia densa. As energias densas a gente atribui a Exu, porque é o lado contrário da coisa, entendeu? Mas aí vai também, né, da forma de culto. Porque nós não podemos e não devemos generalizar tudo. Senão, tudo nós vamos pegar assim, não, isso aqui, Lúcifer, tudo é mal. Tudo que é mal é Lúcifer. Não, para um pouquinho. Calma aí. A maldade está nas pessoas e não nas energias. Energias negativas existem, claro. Mas aí nós temos uma outra denominação para isso. Tá? Mas, Tiago, sempre foi contextualizado que Lúcifer é algo pejorativo. Tudo bem. Mas quem é que contextualiza isso? Os católicos. Nós, a Umbanda, nós temos vamos dizer assim, uma abrangência maior. Não que nós também nós não temos vamos dizer assim, a percepção dos católicos. Sim, mas nós temos que entender que se numa movimentação de fundamento aonde deres, e eu aí faço a questão de que todo Exu ele é vinculado a um orixá, tá? Na Umbanda que eu pratico, tá? Então vamos dizer assim, vamos fazer uma hipótese, tá? Que Lúcifer apresente-se num terreiro e Exu Lúcifer, perfeito. Vai ser perguntado qual é o orixá que mandou. E aí entra-se numa discussão, num ponto de interrogação, porque e aí faço-me relato de que nunca vi, nunca presenciei, nunca tive oportunidade, de repente seria essa a palavra, né? Mas, como disse, Exu é vinculado na nossa Umbanda, na nossa crença ao orixá. Ele é um escravo de orixá. Então, se ele é um escravo de orixá, ele foge da contextualização bíblica de que ele é um anjo caído. Foge. Né?
Porque entidade não é anjo. Entidade é uma energia que se materializa e presta serviços para os irmãos que assim o precisam. Anjo é outra coisa. É uma outra esfera que não se materializa. Nenhum anjo desce do céu. Ou, vamos fazer uma hipótese, nenhum anjo sobe do submundo para vir à Terra. Eles mandam espíritos escravos, né, para que, no caso do submundo, para vigiar e para contextualizar os eguns. No caso do submundo, os espíritos consoladores, no caso dos nossos irmãos do céu. Tá? Só para ficar didático para vocês. Tá? Então, foge ao meu contexto, a minha percepção, que esse Exu possa vir a incorporar. Mas aí vem aquilo que eu falei no início do vídeo. Eu não posso tirar totalmente do contexto, porque daí vai chegar alguém e vai dizer assim, não, espera um pouquinho, mas eu entrei dentro do terreiro, tinha gira de Exu e chegou o Exu Lúcifer lá. Pois é, mas aí eles têm que explicar qual é o orixá regente desse Exu. Eu posso ver no búzio isso? Na Umbanda que eu pratico, não. Não, porque o nosso búzio, ele é dos orixás. Existe búzio de Exus? Aí a gente tem que partir para Quimbanda. Lúcifer se manifesta na Quimbanda em relatos que eu presenciei, que eu ouvi de pessoas que trabalham com Quimbanda, sim. Alguns Exus, alguns irmãos denominam o seu Exu como Lúcifer. Exu maioral trabalha na Umbanda? Nunca vi. Na Umbanda, tá, gente? Exu Beuzebu trabalha na Umbanda? Nunca vi. Ah, mas Thiago, mas eu vejo as giras de Quimbanda. O tratamento, o culto, a forma de trabalho é totalmente diferente da Umbanda. Quimbanda é uma religião, ela se originou-se da Umbanda, ela se disparelhou da Umbanda e se tornou uma religião própria. Conhecida, respeitada. Tá? Eu sempre digo para vocês, toda religião é respeitada, tem que ser respeitada. Se eu quero respeito para a Umbanda, eu tenho que respeitar a religião do irmão, né? Sendo ela qual for e o culto que for. Então, aí também um contexto de que eu também tenho que respeitar o culto a Lúcifer. Ora, mas que isso, Thiago? Sim! Por quê? Quando eu falo, eu não vou citar nomes aqui, tá? E aí eu só estou deixando um parênteses, tá, gente? Que religião é uma coisa assim, ninguém bota a faca no peito e diz assim, ó, vai lá e vamos lá. Não, vai quem quer. Entra vamos dizer assim, no contexto teológico de adoração e de culto, quem quer. Eu vou lá, vou fazer minha propaganda, ó. Eu sou de Iemanjá lá, tem o orixá, tem o búzio, mas só senta na minha mesa para jogar quem quer. Não é verdade? Quem acredita. Se acredita é porque houve alguma coisa, algum gatilho na espiritualidade que, opa, acreditei. Né? Primeiramente isso. Segundo, que tão mal é que me faz bem. Que eu digo assim, é tão ruim assim que de uma certa forma faz o bem para aquela pessoa para ganhar o quê? Então a gente tem que contextualizar, tá?
Aí vocês vão dizer, o Thiago tá incitando, tá vendo coisa, tá falando besteira. Não, gente. Eu tô dando a realidade para vocês. Lúcifer, no contexto católico, se você pegar a Bíblia lá e abrir lá e folhear e ver a parte lá, tá? Eles vão xingar, vão falar, vão fazer, vão acontecer, vão pão. Você pegar a Umbanda, você vai ver o que eu estou falando. Você vai dizer, não, pode acontecer de chegar um Exu na Terra, você vai se pôr na frente dele, você vai perguntar o nome dele e dizer, eu sou Lúcifer. E aí você vai proibir ele de usar o nome dele. Só que ele vai ter que... Mas aí é que está a questão base de tudo. Ele vai ter que dizer do que ele é, qual é o orixá que vem com ele, qual é a demanda dele, qual é os guias que ele trabalha. Não é só ele dizer, eu sou Lúcifer. Eu sou o Thiago. Mas meu pai é fulano, minha mãe é ciclana. Mesma coisa as energias. Tá, gente? Então, para vocês entenderem, volto a dizer, eu nunca presenciei nenhum Exu. E tem que saber qual é a pombogira dele. Porque todo Exu tem uma pombogira. Né? Concordam comigo? Que todo Exu tem uma... Né? Então, assim, dizer que é Lúcifer é muito fácil. Quer dizer, hoje em dia está muito fácil muita coisa. Tá? Mas traçar uma árvore, aí eu até cito isso aí, uma árvore genealógica, espiritual, aonde diz todo o contexto, aí é que está a questão. Que como nós, seres humanos, as entidades e as energias, elas nascem também. Elas têm um início, elas têm um processo de evolução. Todas as energias. Elas têm um processo de consolidação e de afirmação para o trabalho. Então, se eu tenho um Exu chamado Lúcifer, ok, não tem problema não. Mas dentro desse contexto, ele carrega consigo um gênese espiritual. E quem comanda ele é um orixá. Então, espera um pouquinho. Tá? Aí a gente tem que saber. Aí a gente tem que traçar esse gene. Como é que faz isso? Ele tem que botar para fora. Entendeu? Se ele chegou, ele sabe falar. Se ele chegou, ele tem consciência daquilo que ele veio trazer, a mensagem que ele veio trazer na Terra. Então ele tem que saber quem é ele. Né? Por isso que eu sou contra, completamente contra, chegar num local e a pessoa incorporar Exu e o zelador de santo chegar e dizer, esse é o Exu X. Tá, mas esse Exu não sabe falar? Ele não tem boca para falar? Ele não tem, vamos dizer assim, autonomia? Quer dizer, eu que tenho que dizer para ele quem é ele? Eu que tenho que batizar ele? Não. Espera um pouquinho. Se a energia chegou na Terra, ela tem um vínculo, depois que ela firmou, depois que ela sentou, depois que ela firmou no médium, ela pode muito bem dizer quem é. Ela tem autonomia para isso, ela tem contextualização para isso. Ela não é uma, com todo respeito, ela não é uma energia idiota. Né? E aí, através do que ela disser, o zelador vai caminhar e vai lapidar essa energia para ela poder direcionar o trabalho. Entendeu?
Por exemplo, se ela é um eixo tranca-rua, tá? Vamos caminhar, tranca a rua, né? A gente tem o orixá, que vai determinar isso. A gente tem o orixá de frente, o ajuntó. A gente tem o lado feminino, que a gente fala, né? Que pode ser uma pombageira sétima encruzilhada, né? Então, quer dizer, a gente vai montar uma coroa de Exu para aquele irmão. Tá? E aí a gente vai caminhar. E aí volto a contextualizar com vocês. E se vocês quiserem me ajudar, eu estou aceitando opiniões. Eu não vejo na minha humilde, vamos dizer assim, na minha humilde contextualização, na minha humilde opinião, nunca vi, e aí se alguém viu, também pode deixar nos comentários aqui, nenhuma formação energética, nenhum par de energias que formem este contexto chamado Lúcifer como Exu, porque eu não posso dizer que ele é um caboclo, não posso dizer que ele é um anjo, não posso. Não, anjo se fosse citado na Bíblia, né? Em outras palavras, até orixá, de maneira nenhuma, né? Dentro da Umbanda. Mas carrego comigo a certeza que possa vir a ter, porque nessas mudanças, ou melhor dizendo, nessas misturas, né, que a Umbanda vem sofrendo com o tempo, a contextualização teológica ela vai mudando. E aí daqui a pouquinho, vamos dizer assim, nós temos uma chegada de um Exu com essa denominação e com os encargos que eu acabei de falar aqui. Orixá, pombagira, né? Então, dizer não tem seria muito desrefinado e muito, vamos dizer assim, muito fechado, né? Eu sou uma pessoa muito aberta, porque eu acho assim, a entidade é uma coisa muito séria, então a gente não pode dizer que não existe porque a gente não viu, não. Ela não, você não pode ter visto, mas a proporção dela existir, ela pode existir sim, porque o mundo é muito grande, né? E as entidades estão nascendo a todo momento. Então, daqui a pouquinho, aquela entidade vai nascer com aquele nome ali, o papel um pouquinho. Então, agora, a partir de agora, eu sei que tem essa entidade. Entendeu? Então, vamos caminhar com esse conceito. Agora, eu ficaria muito, vamos dizer assim, satisfeito, vamos dizer assim, de saber qual é a linhagem dessa entidade. Entendeu? Qual é o orixá, qual é o ajuntó, qual é a pombagira, né? Porque se existe um Lúcifer, existe toda uma linhagem que trouxe ele, né? Então, chegou aqui no Lúcifer. Tá, aí eu concordo. Agora, só ser Lúcifer por modernidade, por modismo, porque é fácil, porque eu batizei ele de Lúcifer. Aí, para um pouquinho, aí não. Aí não. Entendeu? Aí eu não concordo, aí eu acho que é muito pouco. Entendeu? Não fica claro nas minhas ideias isso, tá? É só um parênteses. Agora, também essas denominações Beelzebub, Maioral e Lúcifer, e mais os anjos caídos, tá? São mais relacionados com a Quimbanda.
que se utiliza dessas denominações, dessas energias para seus cultos. Entendeu? Nós, a Umbanda, como eu falei, nós traçamos um caminho voltado aos orixás. Então nós temos Exus, sim, mas esses Exus são... Por exemplo, vou dar um exemplo. Seu Sete Cruzeiro, tá? Que é um Exu que eu gosto muito até. Tá? Ele é um Exu que o orixá dele é Ogum. Né? Então a gente tem essa, vamos dizer, essa hierarquia. Entendeu? E aí é que eu venho e coloco, eu tento inserir nessa hierarquia de orixá, né, esse Exu, né, porque eu só posso tratar assim o Lúcifer, eu não posso tratar de outra forma, na Umbanda eu não posso tratar de outra forma, né? Então, e eu não encontro, né, vamos dizer assim, nenhuma linha de trabalho de orixá que faça isso, vamos dizer assim, essa terminação com esse Exu. Já na Quimbanda, eu não respondo porque eu não tenho domínio. Eu sei que tem, porque por relatos a mim, vamos dizer, relatos de pessoas a mim, não, Thiago, tem Lúcifer, tem Beelzebub, tem Maioral, então existe. Agora, como é cultuado, como é tratado, quais as oferendas, quais são isso aí é Quimbanda. E eu não me arrisco a falar. Tá? Ah, Thiago, mas tu não pode trazer nada? Eu digo, não. Não vou trazer algo que daqui a pouquinho vocês vão dizer, poxa, mas vai de contra o que o Thiago pratica. E eu não posso sair do que eu não posso me pôr contra aquilo que eu pratico. Senão, daqui a pouquinho, eu vou pegar e vou dizer, pô, pera um pouquinho, então se eu não vou, pera um pouquinho, então encosta e manjar de lado, Deus me perdoe, e bota uma guia de Exu no pescoço e vai trabalhar na Quimbanda. E não é isso que eu quero. Não. Sempre deixei muito claro que a Umbanda que eu pratico, ela é designada, ela é trazida pelos orixás. E os guias vêm atrás, vêm abaixo, no caso, né? Então, essa denominação, como eu falei no início do vídeo, ela, para mim, ela é uma denominação católica, por estar na Bíblia, por estar dentro de um conceito católico, tá? E que, vamos dizer assim, no meu conceito de Umbanda, não cabe, mas eu não posso tirá-la ela totalmente, porque o fundamento, a forma como as coisas evoluem, né, estão evoluindo, elas, vamos dizer assim, hoje não, mas amanhã não sei, né? E aí o Thiago falou errado. Não, o Thiago falou o conceito teológico que ele está amparado, entendeu? Então, posso falar que no conjunto de teologia que eu pratico, eu nunca vi. Mas também tenho que, amparado por estudos e vamos dizer assim, e por relatos que em outros cultos, em outras casas, em outros terreiros, sim, já tem a manifestação, né? E claro, com o culto, com o sacrifício, com o culto, com o corte, que não faz parte da Umbanda. Tá? Se você ouvir falar assim, eu fui num terreiro de Umbanda e lá cortou, ou melhor dizendo, fez algum tipo de sacrifício, ele é tudo menos de Umbanda. Eu sempre falo isso, as pessoas às vezes ficam surpresas. Ora, se é Umbanda não tem sacrifício, tanto que as nossas oferendas não tem carne. Tá? Então é tudo
menos Umbanda. Você pode ser uma quimbanda, você pode ser um culto a Lúcifer. Estão já fazendo culto a Lúcifer. Tudo bem, querem fazer, tranquilo. Não, cada um cultua o que quer. O Estado é laico, não? Ou é para ser, né? Agora, não posso dizer que é Umbanda. Umbanda, todo mundo de branco, as suas guias e fazendo aquilo que a gente faz. Trazendo os orixás, através dos guias, claro, né? Na Terra para fazer o bem sem olhar a quem. Entendeu? Caridade. Tá? E aí a gente traça um perfil dentro do contexto. Agora, qualquer outra diferenciação, qualquer outro, tirou o branco e botou outra cor, ou tirou, ou transformou o Congar em Exu, não é Umbanda. Não é Umbanda. Tá? A gente deixa claro porque senão daqui a pouquinho tudo mistura, bota tudo no liquidificador e aí todo mundo no mesmo saco. Não, tem diferença, e muita, entendeu? E muita, entendeu? A gente aqui às vezes chega as pessoas, mas não tem consulta com o seu Exu Maré? Não. Não, Exu não dá consulta. Exu vem para descarregar. Na Umbanda que eu pratico, Exu não dá consulta. É difícil às vezes explicar para as pessoas? Porque as pessoas ficam naquela coisa de eu vou consultar o Exu. E não é assim que funciona. Não na Umbanda que eu faço. Tá? Mas cada um faz o que acha melhor. Tá? Deixa eu ver o nosso tempo. Hoje nós começamos tarde, né? Nossa. Tá. Então, gente, só para resumir tudo que eu falei. Tá? Existe Lúcifer na Umbanda? Sim. Mas da forma como eu falei. Ele pode vir a ser um Exu que trabalhe com este nome. Não a figura, vamos dizer assim, de um ser que é superior aos outros Exus. Não, isso não existe. Tá? Ele pode ser um Exu denominado com este nome. Agora, ser algo a mais? Não. Não. Isso não. Tá? Então, eu acho que ficou muito bem explicado, acho que ficou muito bem contextualizado para vocês. Eu quero, antes de encerrar, agradecer, dizer que eu gosto muito de estar conversando com vocês. Eu sei que esse tema vai repercutir aqui, vai lá no YouTube, vai repercutir, mas foi necessário, eu acho que foi bem explicado. E dizer para vocês, mais uma vez, sempre no final do vídeo eu falo, né, que a nossa agenda está aberta. E dizer que agora junho, dia 13 de junho, a gente não tem consulta, tá? Porque é dia de Santo Antônio, e Santo Antônio para nós, aí sim, é Bará, e Bará é o primeiro da linha de Exu, onde a gente vai pra rua, vai botar umas pipoca na rua para poder cultuar o Bará. Aí esse sim, esse é da Umbanda, tá? Agora, é o Bará, entendeu? A figura de Santo Antônio para nós é Bará. Então, Bara, né, é o nosso primeiro Exu, é aquele que faz a ponte, né? Então ele é de Obaluaê, entendeu? Então a gente faz uma ponte com pipoca para ele, para chamar o Bara. As giras de Exu, as coisas de Exu. Então a gente dia 13 a gente não joga. Mas a gente tem até o dia 13, a gente tem uma boa agenda para vocês. Depois do dia 13, 14, 15, a gente tem também o junho
inteiro e mais o julho. Só paramos Pananã. Então eu digo para vocês, meus irmãos, tá? Se você está aí na sua casa, sentado no seu sofá, vendo esse vídeo, gostou, opa, o cara me mostrou aquilo que eu precisei para que eu saiba um pouquinho mais, vem conversar comigo. Vem me dar a honra de abrir o jogo para ti e te informar o que tu precisa fazer para a tua vida, entendeu? Para tua melhora. Porque não adianta, por exemplo, assim, tu ver todo mundo bem, né? E tu ali só aplaudindo os outros e não ter um aplauso para ti. Não, pera um pouquinho. Tu também tem direito, né? Então, encaixamos isso aí. Eu tenho certeza que o jogo vai mostrar muita coisa. E vem conversar comigo. É de segunda a sexta, das 8 da manhã às 8 da noite, tá? Sábados também, das 8 às 8. E aí domingo a gente não joga, tá? Mas, gente, não perca a oportunidade. Metade do ano está passando, nós já vamos chegar em junho, estamos em junho, né? Metade do ano já foi, e a gente quer ajudar vocês, tá bom? Um grande abraço, um grande axé, um meu beijo para vocês, fiquem com os orixás, tá? E até semana que vem, se eles nos permitirem aqui, tá? Sempre lembrando, tá, que se a gente não faz essa live numa sexta, a gente faz no sábado ou no domingo, mas geralmente é no sábado ou na sexta, tá? Então, fiquem com Deus e os orixás e até semana que vem.